dava para os seus discípulos, a gente percebe que sempre eles voltavam e se posicionavam, eles prestavam conta daquilo que eles foram comissionados a fazer. A gente vê, por exemplo, isso acontecer quando Jesus envia os 70, na verdade 72 discípulos. Eles voltam e fazem uma narrativa, uma prestação de contas daquilo que eles vivenciaram. E na verdade o que Jesus está pedindo deles, perguntando para eles, é justamente esse tema, né? Jesus está supervisionando o trabalho de cada um deles. Nós vemos isso também no contexto de Atos dos Apóstolos, nós percebemos isso no contexto do Novo Testamento por meio das cartas do apóstolo Paulo. Então são inúmeras passagens bíblicas que nós percebemos o modo como a supervisão é um tema importante, recorrente e necessário na palavra de Deus. Fale, Denis. Ah, sim, claro. Denis vai ligar para a Suzy poder ouvir lá, que senão ela não vai conseguir ouvir. Precisa ligar um equipamento aqui. Ei, som. Ligou lá e desligou aqui, né? Ei. Tá saindo agora aí em cima, Suzy? Não? Vai ligar lá, né? Nada, querido. Muito bem. E aí nós chegamos então, nós estamos agora na página 76, para que você possa acompanhar. Nós vamos dar continuidade a esse tema. E uma pergunta que surge é, quando a gente fala de supervisão, precisamos descobrir se supervisão é um dom espiritual, é um dom de Deus, ou não necessariamente. Por que essa pergunta se faz importante? Porque se supervisão é um dom, de acordo com o contexto bíblico, nem todos têm esse dom. A Bíblia nos mostra em várias passagens, quando é narrado a respeito dos dons, ela vai falar que Deus concede dons para tais pessoas, outros recebem outros dons e assim sucessivamente. Ou seja, se supervisão é um dom, então apenas algumas pessoas foram presenteadas por Deus com essa habilidade para supervisionar e os demais não. Então, é uma pergunta importante. Supervisionar é um dom? Nós acreditamos que por mais que a palavra de Deus ela nos dá a entender que existe um dom especial, um poder que Deus derrama sobre pessoas para que elas possam fazer isso de um modo assim majestoso, maravilhoso, sobrenatural, com uma capacidade de resultados de forma assim inigualável. Nós entendemos que a habilidade de supervisionar está ligada à habilidade de liderar. E Deus, Ele não apenas reserva isso para algumas poucas pessoas, mas Ele capacita aqueles que desejam fazer isso, aqueles que entendem o seu chamado, aqueles que entendem o seu propósito. Então, alguns estudiosos da Bíblia, eles vão alegar que não é bem assim, que supervisionar é sim um dom específico que o Espírito Santo dá, assim como o dom de interpretação de línguas, assim como o dom de profetizar, assim como o dom de operar milagres. E a base que eles vão usar é o versículo de Romanos capítulo 12, verso 8. Romanos 12, 8 vai nos dizer o seguinte, deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 8 diz assim, falando a respeito do contexto dos dons, no versículo 6 diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então essa menção aqui na Bíblia Almeida, revista e atualizada, que é utilizada aqui como presidir,
também pode ser interpretada como liderar. Está caindo? Opa, é o óleo, é a unção, está caindo a unção. Obrigado, querida. Deixa eu botar para o lado de cá, senão esse negócio vai ficar... Obrigado, vai ficar pingando aqui. Então veja bem, essa palavra aqui, ó, de Romanos 12, 8, no meio do versículo fala a palavra presidir, na linguagem Almeida, ela também pode ser interpretada como supervisionar, ou presidir, na verdade, é a obra daquele que está à frente de um trabalho. Por exemplo, eu presido a igreja Fonte Vida Indaiatuba, eu sou o líder sobre a igreja, eu sou da presidência, eu presido a igreja. Então, é aquele que lidera e supervisiona um trabalho. Na compreensão aqui do texto, nós podemos entender que sim, é um dom espiritual que Deus concede a algumas pessoas para que elas possam desempenhar essa tarefa, esse trabalho, e que o reino de Deus se manifeste, que a igreja ela possa crescer, se multiplicar, que a igreja possa se manifestar cada vez com mais graça. Mas nós vamos além, nós entendemos que não é bem isso, e não é só isso o que existe quando se fala em termos de supervisão. No nosso entendimento, a tarefa de supervisionar, ela não é restrita apenas a um grupo específico, selecionado, especial de pessoas que detêm um dom, mas ela vai além de um dom específico, ela ultrapassa a ideia de um dom específico. Naturalmente, um dom vai fazer com que resultados maiores venham à existência. Por exemplo, vou tentar explicar desse modo para ver se fica um pouquinho claro, ou mais claro o que eu estou argumentando aqui. Eu não preciso ser um evangelista para evangelizar. Eu não preciso ser um profeta para profetizar. Eu não preciso ser um pastor para pastorear. Eu não preciso ser um mestre para ensinar. Basta eu ser um cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele ganha pessoas para Jesus, ele evangeliza. Um verdadeiro cristão, a grande comissão fala que eu devo ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Na grande comissão fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Ou seja, a obra de ensinar não é exclusividade do mestre. A obra de profetizar não é exclusividade do profeta. Cristãos profetizam. Profeta, ele faz isso muitas vezes. Ele faz isso como uma realidade constante do seu ministério. É o que ele mais faz. O evangelista, ele faz a obra de ganhar vidas para Jesus de forma constante. Ele faz isso diariamente, ele faz isso todo o tempo. Essa explicação que eu dou é a mesma ideia que eu falo em relação a supervisionar. Deus vai dar para algumas pessoas uma habilidade, um poder especial para que elas possam supervisionar processos e pessoas. Sim, a palavra de Deus nos fala que Ele vai dar esse dom de presidir. E o dom de presidir, Ele vai conceder de acordo com a sua graça, segundo a sua graça, que diz no versículo 6, para que o corpo de Cristo seja edificado, e para que todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Porém, eu vou separar isso em níveis, para que você possa entender assim. Não há como eu comparar um pastor que evangeliza, em termos de resultados, com um evangelista que evangeliza. Obviamente, o evangelista que evangeliza terá muitos mais resultados evangelísticos do que um pastor que evangeliza. Mas um pastor que evangeliza, ele vai ter resultados. Ele vai ganhar vidas para Cristo. Pronto. Não há como comparar a capacidade de ensinar de um evangelista ensinando igual a um mestre ensinando. Mas o evangelista, ele vai ensinar a respeito da salvação, ele vai ter êxito nisso. Ele vai ensinar a respeito dos rudimentos da fé e vai ter êxito nisso. Mas quando o mestre ensinar, o nível de resultado que se manifesta é muito maior. Dá para entender essa lógica, né? Quando eu falo de o dom de presidir, eu comparo como um dom que opera ministerialmente, em que algumas pessoas
elas serão reconhecidas com essa capacidade de excelência, essa capacidade de presidir muitos de forma assim tão graciosa, tão efetiva, tão especial, flui com muita graça. Agora, só essas pessoas conseguirão presidir processos e pessoas? Não. Você preside uma célula, você supervisiona uma célula, queira ou não queira, mesmo sendo um líder de célula, você faz a obra de uma supervisão constante, você supervisiona os processos da vida dos membros da sua célula, e não necessariamente eu estou dizendo que Deus concedeu esse dom aqui, registrado em Romanos 12:8, para você. Pode ser que sim. E como eu posso saber que tenho esse dom, pastor? Acalme seu coração, os resultados vão provar para você e para toda a igreja que Deus concedeu esse dom para você. Foi assim na minha vida, será assim também na sua vida, se assim Deus deu esse dom. Mas se Ele não deu esse dom, eu posso ser um bom supervisor de processos e de pessoas? Claro que sim, obviamente que sim. E pela sua lealdade, fidelidade e comprometimento em crescer naquilo que Deus te deu, é até provável que Deus dê um nível de resultado semelhante a alguém que Ele concedeu como um presente que caiu do céu sobre aquela pessoa, que Ele deu esse dom de supervisionar. Entenda o que eu quero dizer. O apóstolo Paulo cobra de Timóteo o seguinte: faça a obra de um evangelista. O que ele está dizendo? Olha assim, ele fala o seguinte: olha, você precisa compreender que no contexto da sua igreja local, você precisa fazer a obra de um evangelista. Ele não disse, Timóteo, você é um evangelista, mas ele fala, faça a obra de um evangelista. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: olha, se você fizer a obra de um evangelista, você vai ter os resultados de um evangelista. E qual que é o resultado dos evangelistas? Conversão de vidas, transformação de histórias, salvação de pessoas. Então, o zelo que Timóteo tem em obedecer o comando do seu líder, ali no caso Paulo, em cumprir com essa tarefa, vai além de saber ou não saber se ele tem o dom de evangelista ou não. Cabia a ele fazer a obra de um evangelista. Eu entendo isso, que no reino de Deus, quando a gente fala em dons, muita coisa a gente tem seguro no coração, está claro, está ciente, está tranquilo, mas a gente sempre convive com um tanto de dúvida quando a gente fala de dons ministeriais, dons espirituais, dons de serviço. E o que me deixa um pouco preocupado, como um líder, como um pastor, é que algumas pessoas, elas gastam quase que uma vida, simplesmente se perguntando a respeito de dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Enquanto outras pessoas, como eu e como vocês, não ficam se debatendo tanto em descobrir minúcias de qual é o seu dom, mas elas se dispõem diante do Senhor para que Deus as use naquilo que for necessário, e que Deus cumpra nelas e através delas aquilo que Ele quer fazer. De modo que ao final de um tempo, quando você analisa, você vai perceber que algumas pessoas, às vezes levaram 5 anos para poder descobrir quem são, e enquanto isso na sala de justiça, tem uma pessoa que está 5 anos já cumprindo, mesmo sem saber exatamente o que é, mas ela está fazendo, está tendo resultados, e um testemunho está se manifestando, e Deus está aprovando e dando graça. Por quê? Porque essa pessoa, ela se disponibilizou diante do Senhor, e Deus, eu tenho essa impressão, de acordo com a palavra de Deus, que sempre que nós nos disponibilizamos diante de algo que Deus nos revela, e nós dizemos, Senhor, já que o Senhor me revelou isso, eu sou comprometido com aquilo que eu conheço. O conhecimento gera compromisso, gera responsabilidade. Então, já que eu sei que essa é a tua vontade, e que o Senhor está à procura de alguém que cumpra esse papel, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E eu vi já acontecer inúmeras vezes, e eu não sei explicar se essa pessoa tinha ou não tinha o tal dom, mas eu sei de uma coisa: quando ela levantou a mãozinha para cima e disse, Deus, eu descobri qual que é a tua vontade, eu quero obedecer a tua vontade, Deus espontaneamente entrega e dá, e começa a se manifestar de forma sobrenatural um ministério que até então não existia.
pastor, não entendi. O que você está querendo dizer? Vou resumir dizendo assim: acredito que tem dom e, entre aspas, cai do céu e passa a se manifestar na terra, na vida de uma pessoa, de um cristão. E acredito que tem cristãos que eles não sabem exatamente o que são e o que Deus quer fazer, mas eles querem discernir o coração de Deus, eles são tão íntimos do Senhor, buscam com tanta intensidade o que Deus quer fazer, e quando eles descobrem, eles falam assim: Deus, eu não sei se eu tenho ou se eu não tenho, mas uma coisa eu quero ser usado pelo Senhor, usa a minha vida. Então Deus dá, e passa a acontecer, e a glória de Deus começa a fluir. É assim. Eu não sei se Smith Wigglesworth era um cara que tinha operação de milagres na vida dele, mas eu sei que cada vez que ele chegava no cemitério e ele orava por uma pessoa morta, ele acreditava que aquela pessoa poderia ressuscitar. Ele fez isso inúmeras vezes. Será que ele tinha operação de milagres? Será que Deus concedeu? Ou será que um dia Deus falou assim: rapaz, eu não ia conceder para esse garotinho, mas ele é o único que tem a coragem de estar no cemitério na hora certa para orar com gente morta, eu vou dar para esse cara esse dom. Não era para ser ele, mas já que ele quer que um morto se levante, então eu vou fazer o morto se levantar através do ministério dele. Entende o que eu quero dizer? Smith Wigglesworth. Smith com TH no final. Wigglesworth. Wigglesworth, Wigglesworth. Smith, o dia que você conseguir falar isso, você já está falando em língua sem saber. Ó, o Wigglesworth, já sai língua estranha já. Wigglesworth. Se falar os dois nomes juntos, então é sobrenatural. Smith Wigglesworth. É impossível você falar isso sem babar. Smith Wigglesworth. Não tem como. Isso é coisa de gringo, né? Gringo tem um... A gente não tem isso, né? Resumindo, quem se disponibiliza vai muito mais longe do que quem está esperando acontecer. É isso aí. Resumir legal. Então, supervisionar transcende a um dom específico. Supervisionar é uma atitude responsável de todo líder que quer servir ao Senhor com excelência. Ou seja, se Deus me concede uma tarefa, e as tarefas de Deus sempre envolvem processos e pessoas, e eu quero fazer isso do melhor modo possível, é natural que eu queira que Deus me dê essa graça, essa habilidade de supervisionar isso até o fim. Eu não vou me contentar em simplesmente iniciar um processo de forma irresponsável, mas Deus vai trazer zelo e paixão no meu coração para que eu vá até o final dos processos, e isso é a obra de um supervisor. Ele está interessado em perceber o processo em andamento. Isso é maravilhoso, isso é bênção. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano. Vamos falar um pouquinho de supervisão na prática. Qual que é o caminho inicial para supervisionar? O que um supervisor precisa fazer? Para começar, ele precisa orar. Um supervisor precisa depender de Deus. Alguém que supervisiona, alguém que lidera nesse nível maior, que a gente entende aqui, vamos compreender a supervisão como um nível de liderança ainda maior. Para viver isso, é necessário fazer aquilo que Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz. E lá menciona que quem deseja sabedoria, basta pedir para Deus, e Ele deliberadamente vai conceder. Então, sabedoria não é uma coisa que está trancada, trancafiada, acorrentada. É algo que Deus tem à disposição de todo aquele que pede para Ele. Se não pedir, não vai receber, mas se pedir, vai receber. É simples. E ali a Bíblia fala, deixa claro, eu leio para você Tiago 1,5, para não restar dúvida. Talvez eu tenha falado um pouquinho diferente daquilo que está na palavra de Deus. Então Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, a palavra todos sempre me impressiona, você já sabe disso, né?
que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Ou seja, Deus não retém, Deus não se priva, Ele dá com liberalidade, Ele dá com gosto, com vontade, mas Ele só dá para quem pede. E qual que é o caminho de pedir? É o caminho da oração. Se você está pedindo a Deus, significa que você está orando a Deus. Então, orar a Deus é o primeiro ponto quando a gente fala de supervisão na prática. Pedir sabedoria. Que nível de sabedoria que a gente precisa? O nível de sabedoria para resolver situações difíceis. O que a sabedoria é? A sabedoria é como uma chave. É simples assim de entender. É como essa chave aqui que abre a porta do meu carro. Ela está codificada, ela tem um chip aqui dentro. Eu posso colocar outra chave, não vai dar certo. Tem que ser essa chave aqui. Então, para abrir o Cobalt de placa ERP 9059, tem que ser essa chave aqui. É assim que funciona. É assim que funciona. Ah, mas tem uma chave que também é de Chevrolet, também é de GM. Pode ser? Vai tentar e não vai dar. Por quê? Porque para abrir aquela situação, somente essa chave pode. A mesma coisa é no ministério. No ministério, você vai ter os princípios de Deus que vão te ajudar a entender e compreender de modo geral todas as coisas. Quanto mais você conhecer os princípios de Deus, melhor é para você. Quanto mais você ter fome, ser um faminto, um fominha de Deus, para conhecer todos os princípios pelos quais Deus opera, como Deus trabalha, como Deus pensa, você vai se dar muito bem. Quisera que você fosse faminto ao extremo, devorasse os princípios de Deus, você ia ser tão sábio quanto Salomão foi. Ok, mas eu diria que de modo geral você vai ter as chaves à sua disposição. Mas para não haver confusão, você vai ter que sempre descobrir qual chave, dentre as milhões de chaves que Deus vai te dar, qual é a chave que vai abrir aquele carro, que nem eu dei o exemplo. E aí que está o dilema da vida, aí que está a grande questão. Alguém que sabe os princípios como você, como eu, nós já estamos muito bem na comparação com quem não sabe nada. Nós já temos o Logos operando em nossa vida, a palavra revelada a todo ser humano e que por nós foi conhecida, ela já está funcionando. Mas ainda assim eu preciso da chave, não é qualquer chave, eu preciso da chave. E aí eu preciso pedir a Deus essa sabedoria específica, uma revelação especial, específica, que é capaz de trazer solução a um problema insolucionável, que me faz desarmar uma bomba, que me faz resolver uma situação que não poderia ser resolvida sem depender de Deus. Isso é a sabedoria que ele está falando aqui. Essa sabedoria é semelhante à chave que abre o carro, não abre qualquer carro, abre aquele carro, ok? Então, por que a gente precisa saber disso? Porque nós somos ministros de Deus, e como ministros de Deus, nós estamos no ministério. O ministério, ele não é feito de forma natural. O ministério, ele é uma realidade espiritual, todo o tempo. E é isso que é doido demais. Por exemplo, o Theo entende de iluminação, de som, ele entende de brinquedos, né? Agora entende de brinquedos também, legal. O Ederson entende de calha, de cabelo, de Rafael de pintura, ok? O Everton entende de torno, de CNC e assim por diante, beleza? O Davi entende de transporte. Glória a Deus. E assim vai. Então, como que eles entendem o que eles entendem? Eles estudaram, eles se capacitaram, leram a respeito, correram atrás, viram como essas coisas são feitas na prática, procuraram maiores informações possíveis, e agora eles estão habilitados, por meio dos seus estudos, a resolver os problemas que tem em transporte, em pintura, em calha, em iluminação, em som, em qualquer outro tipo de coisa mecânica que seja. É simples. Se der pau na iluminação, eu chamo o Theo. Se der pau na pintura, eu chamo o Rafael. Se der pau na calha, eu chamo o Ederson. Se der pau no transporte, eu chamo o Davi. Se a gente quiser fazer um negócio meio diferente aí, que só o mecânico consegue fazer, eu chamo o Everton. Vou dar um exemplo assim, ok? Mas
e no reino de Deus, e no ministério. Chama o pastor. Essa é a lógica que todo mundo pensa. Mas aí que está. Essa foi boa, né? Dá uma de Denis, né? Deixa o pastor, vai. Ele se vira. Mas claro, obviamente você pode fazer isso, não estou me negando a ajudar você, mas ao fazer isso você me ajuda a eu crescer cada vez mais. Que bom. Só que em contrapartida talvez você vai ficar um ser completamente dependente sempre e nunca vai crescer. Para que você possa crescer, você vai precisar então de Deus. E aí que está a grande questão. Eu dei esse exemplo natural porque de forma natural nós entendemos, nós temos um problema, a gente chama um especialista naquela área. E nas coisas de Deus, como que funciona? Aqui que está a grande questão. Todas as atividades ministeriais, elas são espirituais. E eu preciso operar espiritualmente para poder resolver. Eu preciso ser espiritual para poder resolver. Eu não posso ser carnal ou natural. Eu não posso levar em consideração meramente os meus conhecimentos naturais, as minhas habilidades naturais. E nós temos habilidades naturais. Eu posso ser, por exemplo, eu posso ser um bom leitor. Eu posso ler sobre muita coisa. E como um bom leitor eu vou saber um pouco de muita coisa. Eu posso ser naturalmente um bom comunicador. E eu posso saber falar de maneira tão habilidosa sobre qualquer coisa. A grande questão é, eu consigo resolver as coisas. Porque eu posso me comunicar bem, eu posso ser uma pessoa que tem muita informação na minha mente por meio de tudo aquilo que eu leio, mas não necessariamente eu consigo a solução dos problemas. Porque para isso eu preciso de poder de Deus. Eu não estou indo contra a leitura e nem a habilidade de comunicação. Eu só estou dizendo que elas são naturais nesse processo. E não necessariamente dão conta de muitos problemas. E não necessariamente abrirão muitas portas. Nós precisamos do Senhor. Para isso eu preciso entender que a obra de supervisionar vidas e processos, ela só vai ser eficaz se eu aprender a depender de Deus. Sempre, sempre, sempre. Eu preciso do poder dele sempre. Mas eu estou mais experimentado agora, pastor. Sempre. Mas já tenho mais anos da caminhada. Sempre. Mas já sei mais ou menos como funciona. Ainda assim, sempre. Porque o que funcionou ontem não significa que vai funcionar agora. E não também significa que vai funcionar para outra pessoa amanhã. Mas são problemas similares. Eu acho que já estou especialista nessa área. Você ainda assim vai precisar sempre depender dele. Isso é uma coisa louca. Porque na nossa cabeça, uma vez que a gente criou a habilidade, a gente está pronto para poder fazer a mesma coisa sempre. Então se eu fizer a mesma coisa sempre, o que dá de resultado? Aquele resultado esperado. É a lógica. É simples de entender. Naturalmente é assim. E espiritualmente? Vem um caso igual. E eu pego as mesmas ferramentas que eu usei e tento usar. Tento e não funciona. Aí eu fico pensando, não sei o que está acontecendo. Aí você descobre que a obra de Deus, ela é espiritual. Ela não é natural. Ela não é a lógica do sempre é a mesma ferramenta, o mesmo modo. Eu preciso desse poder sobrenatural de Deus. E eu só vou receber isso através da oração. Então, o que eu preciso orar na prática para supervisionar? Eu preciso orar para que o Senhor me mostre coisas além do óbvio. Porque uma pessoa habilitada naturalmente, ela passa, olha e avalia. Isso não precisa nem ser muito inteligente e esperto para poder fazer uma avaliação sobre alguma coisa. Hoje, no século 21, nós temos a possibilidade de sermos avaliadores de quase tudo. Foi-se o tempo que alguns avaliavam e outros apenas eram avaliados ou ouviam avaliação alheia. Hoje, nos deram o poder de avaliar qualquer coisa. É assim. Você vê um vídeo, você pode fazer um comentário embaixo. Você entra numa empresa, você pode colocar uma sugestão, crítica e assim por diante. Todos nós temos poder de falar algo, de mencionar aquilo que nós temos visto. O detalhe é que na obra de Deus, no ministério,
palpite, sugestão, achismo, opinião, não funciona. A gente não consegue o impacto de transformação de vidas, de mudança de histórias, simplesmente com sugestão, opinião, pitaco, achismo qualquer. A gente precisa de revelação de Deus. A revelação de Deus é aquela que ela é assertiva. Ela é aquela que ela encaixa perfeitamente como a solução do problema. Essa somente Deus vai nos dar. Então a gente tem que orar para... Essa é uma oração constante que eu faço, eu sempre oro isso. Principalmente quando estou indo para algumas situações que eu já sei que só o Senhor. Então eu estou indo com o meu carro, estou indo ou caminhando, ou eu estou orando, Senhor, me faça ver além do óbvio. Me permita compreender além da lógica. Me faça perceber além das palavras, além do comportamento externo. Me faça discernir aquilo que não pode ser discernido de forma natural. É óbvio que a gente vai crescendo, vai tendo mais experiência, a gente vai aprendendo algumas coisas que nos ajudam em termos naturais, facilitam alguns processos, é óbvio, mas a solução não está no natural. O máximo que o natural consegue fazer é declarar o problema de forma mais plena ainda. Deixa eu explicar o que eu acabei de dizer. Um bom analista natural, ele vai conseguir problematizar ainda mais o problema que já existe. E não é que ele está errado, ele vai ter a capacidade de trazer mais convicção de quão ruim uma coisa está. Deu para entender? Mas isso não é solução. Especialistas, eles conseguem, numa passada de olhos, eles conseguem enumerar problemas que ainda nem tinham se percebido, e que são reais, mas a solução não é isso. E como nem eu, nem você fomos chamados a simplesmente perceber o terrível, o problema, a crise, as situações insolucionáveis, nosso chamado é agir no poder de Deus, é operar milagres do Senhor, e para isso nós vamos precisar completamente do Senhor. Amém? Outra oração importante para a gente fazer quando a gente está supervisionando processos e pessoas, é orar para que nos seja revelada as intenções do inimigo. Por quê? Porque diferente de mecânica, pintura, iluminação, som e frete, a obra de Deus, ela conta com o inimigo presente todo o tempo. Não significa que o inimigo não possa atacar mecânica, pintura, iluminação, som, frete. Mas na obra de Deus, ele ataca todo o tempo. Ele não para, não dorme. Ele não tem corpo para poder se cansar e dormir. Ele é um espírito maligno. Ele atua 24 horas a fim de destruir os propósitos de Deus. Então, eu preciso levar isso em consideração. Eu preciso me relacionar com as pessoas ministerialmente, me relacionar com os processos ministerialmente, sabendo que por trás da boa relação, por trás da nosso bom convívio, tem um inimigo que nos odeia, e tem um inimigo que está sempre pronto a nos atrapalhar, a nos dividir, a nos arrebentar. Ele não tem dó. O inimigo não tem escrúpulos. Ele não pensa assim, não, o Gessé é muito pequenininho, eu não vou atacar ele porque, que dó, ele só tem 5 meses. Vou atacar o Eliel, que já tem 5 anos. Não, ele não pensa assim. Ele ataca todos. E nós precisamos olhar as coisas espiritualmente. Nós precisamos olhar as situações da nossa vida, aqueles que estão debaixo da nossa supervisão, e os processos que estão debaixo da nossa supervisão. Precisamos olhar de forma espiritual e perceber, discernir as intenções do maligno. A Bíblia fala para nós não desprezarmos essas intenções do maligno, elas são reais. Então, quem vai me alertar sobre isso é o meu Senhor, é o seu Senhor. E Ele está à disposição de fazer isso, desde que nós estejamos à disposição de receber dele essas informações, esses comandos. Então, pratique o ministério, supervisione vidas e processos, levando em consideração a realidade demoníaca, levando em consideração que não adianta você dar remédio, o demônio não sai com remédio, não sai com simplesmente uma palavra de motivação. Ele sai quando ele é repreendido, quando ele é expulso daquela situação.
E para isso você vai ter que usar de autoridade no nome de Jesus. Ore para que o Senhor mostre os pontos que precisam ser trabalhados na vida das pessoas. Isso é muito importante. Isso eu falo de modo sobrenatural, é claro. Porque de forma natural eu faço perguntas, a pessoa responde, eu faço perguntas, a pessoa responde, e a gente logo percebe os pontos a serem tratados na vida da pessoa. Eu não estou falando disso. E aqui não é bem esse detalhe. É compreender as raízes dos problemas. É compreender aonde começa. Senão a gente vai estar sempre dando pancada no galho e nunca na raiz. A gente vai estar sempre cortando os galhos podres de uma árvore qualquer, quando na verdade estão na raiz. Lembrou da música, né? E quem vai me mostrar essas raízes é o Senhor. E detalhe, essas raízes, elas ficam onde? Onde ficam as raízes das árvores? Elas ficam assim expostas? Elas ficam escondidas, elas são subterrâneas, elas são profundas, elas estão lá dentro. Quando a gente fala de raízes dentro do coração do ser humano, a gente está falando de coisas que não são fáceis de serem percebidas em 10 minutos de conversa, em perguntas e respostas a queima-roupa. São situações que Deus vai precisar mostrar no íntimo do ser humano. As verdadeiras intenções que regem o ser humano. E que por vezes são malignas e precisam ser repreendidas e expulsas da vida da pessoa. Tome tempo para poder ouvir Deus falar. Deus ele fala, mas para que ele fale, nós precisamos ouvir. E para que a gente ouça, a gente precisa gastar tempo, investir tempo, dar tempo para que ele possa falar e a gente possa ouvir. Se a gente não fizer isso, se a gente não tiver o hábito de fazer isso de forma diária, Deus vai falar e a gente não vai ouvir. E a gente vai ficar batendo cabeça na nossa supervisão por mais tempo, por mais tempo, por mais tempo. Então, primeiro ponto de partida, uma boa supervisão é vida com Deus, oração. Segundo, pode passar o próximo, por favor, Adriano. Segundo é, não pressuponha que as pessoas saibam. Não pressuponha que as pessoas saibam. A obra da supervisão, ela necessita da repetição de quem supervisiona. A nossa tendência é supor, imaginar, intuir, de que uma vez que a gente fala, a pessoa que ouve, logo pratica. A lógica é essa, só que não é assim. Só que não. Só que não. Então, o segredo do sucesso na supervisão está em algo que nós não gostamos muito, porque envolve uma disciplina, e ela para nós, ela é chata. A verdade é essa, que é a repetição, a obra de fazer e fazer e refazer até que sucesso aconteça. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Inclusive temos irmãos que moram bem próximo a uma quadra ali do Corpo de Bombeiros. Esses dias eu fui lá nesses irmãos e a gente estava conversando, a gente ficou um tempo conversando a respeito do Corpo de Bombeiros que tem aqui, ali perto do Bar do Portuga, né? Não sei se alguém mora relativamente próximo ali. Alguém? Não? Você tem uma ideia de mais ou menos como funciona o Corpo de Bombeiros? Todo dia, eles fazem as mesmas coisas. Todo dia. Todo dia a sirene toca. Todo dia eles ligam os negócios. Todo dia eles desenrolam a mangueira. Todos os dias eles enrolam a mangueira. Todos os dias eles testam a mangueira. Todos os dias, todo dia. A lógica disso é que essa repetição exaustiva é a garantia de que eles sempre estejam prontos para atuar. Sempre estejam prontos de maneira excelente para atuar. Como a gente sabe que é assim? Todos nós, não é só você, nem só sou eu. Todos nós temos uma
uma facilidade ao relaxamento. Nosso corpo gosta de relaxamento. Nossa alma gosta de relaxamento. Nossa mente gosta de relaxamento. Nós somos relaxados, a verdade é essa. Nós temos uma tendência a isso. Ah, pastor, eu já venci isso na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Depois você ora pra gente. Mas a grande maioria não é assim. Na verdade, eu diria que todos nós temos uma tendência enorme a deixar de fazer o que deve ser feito sempre. Nós temos uma facilidade imensa de deixar de fazer o que é bom, o que é belo, o que é perfeito, o que tem boa fama, o que deve ser feito. Em contrapartida, nós temos uma facilidade imensa de nos ligar, gostar e gastar tempo de coisas que não são boas, que não valem a pena, que não edificam, que não trazem nada para a eternidade, mas que morrerão nos próximos semanas, meses e anos. É uma tendência nossa por causa do pecado. Há uma realidade que opera em nós que faz a gente ser assim. Mas se você for analisar sucesso em qualquer área, você vai ver a mesma realidade. O sucesso é determinado pela capacidade que alguém tem de focar no que precisa ser feito, e de gastar a sua vida naquilo, e de ser obcecado em repetir, e repetir, e repetir, e repetir o processo sempre, até que alcance sucesso. E aí o que ele faz? Ele se senta e desfruta? Não, ele continua se atualizando, ele continua aprendendo mais, ele continua repetindo os processos já acertados. Para quê? Para que ele possa agora se manter nesse sucesso até o resto da vida. E se um dia ele relaxar, o que acontece? Ele retrocede. É assim, é assim, é assim. Alguns até falam, não basta chegar ao topo, a grande desafio é se manter nesse topo. E para se manter em qualquer topo da vida, vai demandar essa repetição. Então, o segredo do sucesso está nessa estratégia aí. É bíblica, é claro para todos nós. O mundo empresarial fala isso toda hora para a gente. O mercado empresarial fala toda hora. O mercado corporativo instrui isso todo dia. A arte da repetição, o aprendizado é através da repetição. As coisas são enfatizadas dentro da gente através da repetição. Tudo aquilo que você repete se torna um hábito na sua vida. Tudo que você repete, a exaustão se transforma num hábito. Você se transforma em especialista naquilo que você repete. Eles falam isso toda hora. Toda hora. Deus fala, os homens atuais se acham muito inteligentes também falam. E você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Em nome de Jesus. Para quê? Para que a gente não venha pressupor que as coisas já são quando na verdade não são ainda. Uma das coisas que atrapalha muito a supervisão e que frustra muito é: ah, mas eu achei que ele ia fazer isso e ele não fez. Pois é, pressupôs que a pessoa já sabia. E por achar, não supervisionou. E por achar, não falou. E ao perceber que não estava indo bem, achou que iria melhorar sozinho. Sabe essa lógica de que não, mas a coisa vai melhorar por si só. E aí retém a fala. E o que acontece? Não acontece. É incrível. É sagrado isso. O que está ruim não fica bom do nada. Só fica bom por milagre. O que está ruim tende a ficar pior ainda. Essa é a lógica. Tem empresário, tem empregador que supõe que as pessoas são boas e naturalmente aprenderão por si só o caminho das pedras. E entenderão os processos e se colocarão neles. E ficam esperando dias melhores que os seus funcionários, então, de forma assim, se acordam, se levantam, acordam e descobrem o caminho pelo qual seguir. Não é assim. Se milagre não acontecer, se alguma coisa não for alterada nesse processo, o que está ruim não fica bom. O que está ruim tende a piorar. Por quê? Porque começa a entrar essa realidade que eu falei de paralisia na pessoa, de prostração na pessoa, de desistência da pessoa. Ela vai se atrofiando ainda mais no seu desânimo, na sua tristeza. O seu compromisso vai ficando cada vez mais baixo até acabar. Então somente um processo novo vai poder mudar essa realidade. Não é naturalmente que acontece, precisa ser feito algo. E aqui a supervisão precisa entender isso. Por isso que o nome é supervisão. Ele tem uma visão super.
uma visão macro, uma visão do todo. E isso faz com que aqueles que estão na posição de supervisão tenham então a capacidade de ver por antecipação, de ver previamente. Eles conseguem já ver que o processo não vai dar certo. E o que impede a pessoa que vê de não falar? Medo. Medo de magoar, medo de ferir, medo de perder a pessoa que vai ouvir, e assim vai, não é? Medo de criar um conflito. E esses receios todos, que não necessariamente se tornam realidade, porque os medos, muitos deles são irreais, são medos que a gente cria, imaginando uma coisa que vai acontecer, mas na verdade ela é fantasiosa. E isso acontece muito dentro do nosso íntimo, nosso interior, toda hora. A gente fica naquela, acho que não vou falar, não vou falar, não vou falar. E acha que por não falar, está sendo bom, está sendo amigo, está sendo companheiro, está sendo querido, está sendo responsável, está sendo legal, está sendo amoroso. Quando na verdade é justamente o oposto. Obviamente tem modo de falar, obviamente tem modo de se tratar as coisas. Mas não tratar as coisas não significa que elas vão sozinhas se ajeitar, elas não se ajeitam. O pecado, o mundo, o diabo impede isso de acontecer. Não fica bom, só fica pior. Somente uma atuação de supervisão vai poder mudar essa realidade. E a supervisão carrega em si não a capacidade apenas de ver, mas a capacidade de motivar a um processo novo. A supervisão ela tem o poder, a capacidade de motivar a um novo processo acontecer, a abrir os olhos, a mudar rumos, a ajeitar situações, a sair dos atalhos da vida e colocar no caminho que se deve andar. Somente uma supervisão vai conseguir fazer isso acontecer. Então, prefira ser exaustivo, repetitivo, recorrente, contanto que seja feito o correto. Claro que aqui você está pensando, mas isso é muito chato, eu não quero ser chato. É óbvio que nem eu, nem você, nós não queremos ser chatos. E é possível nós sermos bons líderes e supervisores sem ser chatos. Qual que é o caminho? O caminho é da motivação, é de empolgar, é de ativar os motores, as engrenagens, a elas fluírem, é colocar óleo nas correntes, é colocar óleo para poder fluir. Não é para acabar, não é para destruir o que já está ruim, não é para humilhar, não é essa a ideia, obviamente que não. Não é simplesmente para apontar o que está podre, o que está ruim, mas é para buscar caminhos de solução. Essa é a premissa da supervisão. E obviamente, para poder fazer isso, nós vamos precisar de Deus. Voltamos ao primeiro ponto, precisamos de Deus. Pode passar o terceiro, por favor, Adriano? Supervisione com dedicação. Uma supervisão, ela só vai ser eficaz se ela tiver regularidade. Regularidade. Você pode perceber que os nossos supervisores, eles têm uma regularidade semanal de ir nas células que eles têm debaixo da sua supervisão para olhar, analisar, perceber, sentir, discernir, tatear situações, entender o que está acontecendo, com qual finalidade se faz isso de forma regular, porque somente nesse processo de regularidade é que a gente vai entender aonde estão as falhas do processo, aonde está sendo bem feito, aonde está sendo bem executado o que precisa, mas também vamos conseguir perceber em loco, ali no local, o que de fato está acontecendo. Porque senão a gente só vai ouvir de alguém que falou, alguém que comentou. E isso não é uma boa supervisão. O nome de supervisão. Não é super audição, é supervisão. É ver. Não é ouvir o que disseram. É ver o que acontece. Ok? Super audição é outra qualidade dos super-heróis, né? Mas a nossa é supervisão. E para visualizar, a gente precisa estar perto. A gente precisa ver o que está acontecendo. Então faça isso com regularidade. Tudo que você quer que dê certo vai precisar dos seus olhos próximos daquilo. Tem um ditado lá fora que diz assim que o negócio prospera debaixo do olho do dono. Alguns falam até assim, a vaca engorda de acordo com o olhar do dono. E a verdade é isso mesmo. Quando os olhos do dono
estão ali, os olhos determinam a dor do dono. A dor do dono movimenta o dono para poder mudar os processos errados e fazer o que se espera. Se você delega isso, delega o sentimento do dono, os olhos do dono, os ouvidos do dono, tudo do dono para outro, é provável que você não consiga ser eficaz nisso tudo. É muito provável. Algumas pessoas até se surpreendem depois de um tempo, apostando em alguém que parecia tão confiável, e depois de um tempo se percebe que não era nada confiável, ele estava estragado, estava por falir, estava por quebrar. Por quê? Porque apostou errado. Não foi supervisionar os supervisores, não foi cuidar de quem cuida. E ao não fazer isso, a omissão dessa função, dessa responsabilidade, acaba destruindo o objeto a ser analisado. Se esforce para mudar o que precisa ser mudado. Se esforce para mudar o que precisa ser mudado. Você vai perceber que quanto mais você cresce nessa área de supervisionar, mais você vai conseguir perceber realidades que não estão boas. Mas aquilo que você percebe precisa ser rapidamente mudado. Esse é um segredo. As coisas tendem a ser mais rápidas e mais fáceis. As pessoas às vezes demoram um pouquinho, porque precisa de uma revelação, precisa de uma consciência, precisa de uma compreensão. Mas ainda assim é importante que você seja ágil. Por quê? Porque quanto mais tempo for o processo feito no erro, mais resultados errados se manifestarão. Então, quanto mais rápido você corrigir o processo, mais rápido será o acerto do processo também. Imagine uma fábrica, processo em série, alguém percebe que a fábrica está entregando um produto errado e não avisa, e espera que outro olhe, outro tome posição, e fica um dia, dois, uma semana, e todos os clientes agora começam a reclamar. Porque o que está sendo entregue está torto, está errado, está podre, está comprometido. O que precisava acontecer? Quem viu, quem supervisionou, quem superviu, precisa providenciar a correção. Como que funciona isso na prática? Vamos imaginar no contexto da célula. Isso é uma lógica que acontece de forma geral, mas a gente precisa ser rápido. Às vezes você está na sua casa, você é um anfitrião. Vamos imaginar você é um anfitrião. Você olha para cima e fala assim: puxa, essa lâmpada é muito fraca. Acho que essa lâmpada atrapalha a célula. Que bom seria se tivesse uma lâmpada diferente dessa. Que lâmpada ruim é essa? Porcaria de lâmpada. Passa uma semana, 2, 13, a pessoa continua olhando para a lâmpada. Que lâmpada fraca é essa aí? Que lâmpada horrorosa. Como é que eu coloquei essa lâmpada em cima? E nunca percebi que ela só tinha 20 watts. Olha a potência dela, não dá nada. Olha o raio de atuação desses lumens, dessa luminosidade da lâmpada é muito pequeno. Isso é muito ruim. Que porcaria de lâmpada essa aí. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Está entendendo o que eu estou falando? O que você vai fazer com a lâmpada? Trocar a lâmpada. Simples assim, exatamente. Troca a lâmpada. Só que entre ver e agir de acordo com aquilo que viu, aí que está a diferença de um eficaz supervisor e de um ineficaz supervisor. A lógica da lâmpada fraca funciona. Os irmãos, eles estão pensativos agora nas suas células. Fiquem em paz, irmãos. Foi só um exemplo. Foi um mísero exemplo. Um miserável exemplo que eu dei aqui. Não me entendam mal, por favor. Não me entendam mal. Foi só um exemplo que surgiu. Mas acho que deu para entender o recado. A supervisão, ela demanda agilidade, rapidez. Ela demanda isso. Então, o supervisor, vamos imaginar que o líder está ali, e o líder de célula é essa pessoa, ele está lá olhando a lâmpada. 3 semanas, que porcaria de lâmpada. Como essa lâmpada é horrorosa. Aí o supervisor vai lá, ele bate o olho e percebe 20 watts. Consegue até ver no meio da lâmpada, ele consegue ver lá dizendo 20 watts.
é muito fraca. Eu preciso providenciar uma lâmpada nova. Ele pode ter um caminho, falar, chegar no final e falar assim, querido, muito boa célula, que célula abençoada. Olha, muito legal. Mas você não percebeu que a gente tem uma dificuldade na hora de ler, assim, tem que... É uma dificuldade, a lâmpada não está ajudando. Vou dar uma dica para você, vamos comprar uma lâmpada nova. Ah, não, pode deixar que eu compro, beleza. Ah, não tem condição de comprar, o supervisor vai lá e troca a lâmpada. A ideia que dá por trás aqui, agilidade de resolver os problemas. Tira a lâmpada agora da história. Temos um membro numa situação visível. Que membro complicado. Que membro complexo. Que alma perturbada. Que membro de célula difícil de lidar. Eu posso ficar isso uma semana, 2, 3, 4. Até que eu resolvo fazer algo. Até que eu resolvo buscar uma solução em Deus. Até que eu resolvo conhecer um pouco melhor essa realidade. Entender e discernir o coração de Deus para que a solução de Deus se manifeste. Isso funciona para coisas, isso funciona para pessoas. Só que, qual que é o problema? É a falta de dedicação em resolver. O supervisor, ele é dado para ele a capacidade de ver, não para que ele simplesmente seja uma pessoa que faz análise da lâmpada fraca. Não, a lâmpada fraca ela acontece cada vez que o filamento funciona diante do bulbo da lâmpada. Ele não precisa discorrer sobre o assunto de lâmpada. Ele precisa tirar a lâmpada 20 watts e colocar uma de 100 watts. É assim. Por quê? Porque às vezes nós somos supervisores que ficamos, a lâmpada funciona na base que os elétrons eles se movimentam do negativo para o positivo, e aí a gente faz uma aula sobre eletricidade, sobre lâmpada, bulbo, sobre incandescente, fluorescente, e temos agora também as lâmpadas LED. A gente sabe explicar tudo sobre lâmpada, mas não troca lâmpada. Entende o que eu quero dizer? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse é o caminho das informações. A gente divaga, fala, mas a obra de Deus, ela precisa, arranca essa lâmpada aqui, coloca uma lâmpada lá, resolve uma situação. O tempo que a gente demora para resolver é o tempo que a gente vai conviver com dores e sofrimento. Então, para não conviver com dores e sofrimento, resolvamos, não procrastinemos, não posterguemos, não deixemos para amanhã o que pode ser feito agora. Não basta dar direções, elas precisam ser supervisionadas. Isso é um processo interessante também. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu já dei a supervisão, eu já dei a direção. Eu já dei a direção. Só que entre dar uma direção e ela de fato acontecer, tem um processo humano na história, com vários desafios. E que eu só vou conseguir compreender e ajeitar e solucionar se eu estiver próximo, se eu supervisionar depois da direção dada. E isso demanda um trabalho, demanda tempo, demanda dedicação. E esse é o que está embutido dentro do processo de supervisionar. O supervisor, ele demandará dele tempo para cuidar de todo o processo, até que de fato ele seja 100% realizado. Pode passar o próximo, por favor, Adriano. Dentro do contexto daquilo que nós temos vivenciado como igreja, você sabe, nós somos uma igreja na visão do MDA, então, num caso nosso, nós temos uma visão, assim como qualquer igreja ou qualquer instituição, organização humana tem uma visão. No nosso caso, ela é bem delimitada em função da visão do MDA. Se você for uma empresa, ela tem missão, valores e visão. Qualquer instituição que se preze, ela precisa identificar seus valores, sua missão e sua visão. Nós temos uma visão, ok. Dito isso, é importante que nós constantemente monitoremos essa visão. Uma vez que nós conhecemos a visão, nós precisamos monitorar sempre para saber se ela está sendo praticada, se ela está sendo executada. Então nós precisamos conhecer o DNA dessa visão, dentro do contexto da célula e dentro do contexto do discipulado.
E olhar para a maneira como ela está acontecendo, como ela está se desenvolvendo, para saber em que ponto ela está, em que pé que ela está, em que percentual ela está da visão que é proposta. Caso contrário, daqui a pouco eu posso ter um Frankenstein na minha frente. Eu posso ter qualquer coisa menos o que eu espero. E quando que acontece isso? Por um único erro. O calcanhar de Aquiles é supervisão. Esse é o tema a ser contemplado. Nosso grande desafio como igreja, como homens e mulheres de Deus, é bem esse tema aí. Supervisionar os processos. Por quê? Porque demanda bastante. Demanda repetição, demanda falar novamente, repetir e repetir e repetir. Pastor, como que eu consigo não me cansar em repetir? Quando eu não sou um chefe e quando eu sou um pai. Chefes se cansam, pai não. Pais costumam repetir sempre para os seus filhos as mesmas coisas, inúmeras e inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. Se você tem um chefe, o chefe cansa. Se você não é um chefe, você é um pai, aí é diferente. O chefe tem uma relação delimitada e ilimitada, extremamente limitada. Ele se vê como alguém que manda, ele tem alguém que obedece. Pai vai além de manda e obedece. Ele tem um elo que é extremamente forte. Ele olha para aqueles que estão ali debaixo dele. Ele tem filhos, ele não tem subjugados, ele tem filhos. E quando essa é a mentalidade, é diferente. Eu consigo repetir com amor. Chefes batem na mesa e falam assim: aqui mando eu. Pô. Pais, eles têm uma outra maneira de lidar. Pais, eles não precisam gritar que mandam. Eles conseguem, pelo seu exemplo, pelo amor que eles manifestam, demonstrar o quanto eles são de fato os que mandam. Mas eles não precisam arrebentar a mesa na paulada para poder dizer que mandam. Eles são pais. E os filhos olham e sabem: eu tenho um pai. Eu tenho pai. Então, nós precisamos monitorar esse DNA constantemente. Constantemente. E quanto mais crescemos, mais precisamos monitorar esse DNA. Nós temos 22 células, teremos daqui 44, depois 88 e assim vai. Quanto mais cresce, maior necessidade de monitoramento. Por quê? Porque quanto mais cresce, a chance de outra coisa diferente acontecer nesse processo é enorme. Então nós precisamos ter uma habilidade não apenas de crescer o número de células, mas crescer o número daqueles que supervisionam, daqueles que cuidam, daqueles que lideram e daqueles que estão sempre prontos a entender e monitorar o DNA das células e também dos discipulados. Caso contrário, nós vamos fazer discipulados estilo assim, rainha da Inglaterra, apenas decorativo. Sabe o que existe, mas não sabe para que serve. Entende? Está lá, mas a gente não... deixa lá. Isso pode acontecer ao longo de um processo. Está sendo discipulado? Estou sendo discipulado. E aí? Faz 2 meses que eu não tenho, mas eu sou discípulo de tal pessoa. Então, como que isso não acontece? Quando existe uma supervisão, quando existe um cuidado para que aconteça aquilo que nós queremos que aconteça. Corrija o quanto antes possível. Evite, cuide, amarre, destrua a procrastinação. Isso é do diabo na sua vida. Não acho que é apenas uma questão de comportamento, não acho que é uma questão de personalidade. Eu sou assim porque o meu temperamento é tal, porque eu sou sanguíneo, porque eu sou colérico, eu não sou fleumático, eu não sou... para com isso. Procrastinação é como um demônio que nos atrapalha em tudo. Ele sempre, como um demônio, sempre nos convence de que dá para deixar para frente. Para que esquentar a cabeça com isso agora? Deixa as batatas se ajeitarem ao longo do caminho. Deixa. Elas não se ajeitam. Elas apodrecem tudo se deixar. Precisa ser corrigido o processo. Como fazer isso? Como corrigir os processos? O chefe, ele chama e pau! É assim que ele resolve esse processo. Ele dá um carteiraço. Aqui eu mando, vocês obedecem. Quem não gostou, a porta está ali, pode passar no RH, pede sua conta e aí vai embora. Mas nós não somos chefes, nós somos líderes. Nós ajudamos as pessoas. Nós não
arrancamos as pessoas. Nós falamos arreda Satanás, nós não falamos arreda Pedro. A gente fala arreda Satanás na vida do Pedro. A gente não fala arreda Pedro, nunca mais te quero. A gente fala Satanás, eu te odeio, sai daqui. Mas o Pedro a gente quer junto, a gente quer o Pedro, a gente não quer o diabo. Às vezes a gente pode inverter o processo e falar assim, arreda Pedro! Quando ele fala alguma coisa que não é aquilo que era para falar. Jesus, ele falou com a pessoa certa, ele falou Satanás. O Pedro, você sabe o que aconteceu com ele, né? Ele foi até na praia para poder resgatar o Pedro. O diabo ele sempre expulsou. Sempre que o diabo se manifestou, Jesus expulsou rapidamente. Então, é importante a gente entender que nós vamos lidar com as pessoas, e a melhor maneira de lidar com as pessoas, quando nós precisamos tocar os processos errados na vida das pessoas, naquilo que as pessoas estão fazendo, é um negocinho que a gente tem chamado aí na visão do MDA de efeito sanduíche, que é simples de entender. Então, qual que é a ideia de um sanduíche? Tem um pão, vai fazer um sanduíche na sua casa, que você vai lá, você pega um pão de forma, aquele fatiado, vamos pensar assim, ou então você vai pegar um pão francês, vai abrir ele, não sei como você vai fazer, mas você vai pegar, no mínimo você vai pegar 2 partes, você precisa de 2 pedaços de pão, ok? Então se você pegar lá o sanduíche, pão de forma, você pega um, aí você vai colocar o recheio, aí fica a seu gosto, presunto, queijo, mortadela, queijo, margarina, manteiga, requeijão, não sei como é que é o seu sanduíche. Talvez você vai colocar salaminho, talvez você vai colocar patê, não sei, por conta própria. Mas entenda que esse recheio é um recheio, e depois vem um pão novamente em cima, então você tem a elaboração de um sanduíche, ok? Como que deve ser feita, não estou dizendo que sempre é feita, tá? Mas que deve ser feita as correções dos processos que nós, na supervisão, percebemos errado. Deve ser feito nesse efeito sanduíche, em que o pão é o estímulo, em que o pão é a motivação, em que o pão é o elogio do que está bom, em que o pão é a valorização do que está bom, e o recheio é justamente a área a ser corrigida, a área a ser tratada. Então, se eu preciso corrigir algo na vida do Rafael, vamos pensar aqui um exemplo, eu preciso, ao buscar corrigir algo na vida dele, algum processo que está inadequado na vida dele, valorizar o que está bom, porque se eu só vou com o recheio, não é um sanduíche. Então, se eu só vou com o que precisa ser corrigido, é natural que ele, como um gato que leva um susto, ele se arma no processo, ele está pronto a dar um bote em mim, está pronto a me contra-atacar, ele está pronto a se defender, porque ele foi pego. Então, eu preciso suavizar esse processo e fazê-lo perceber que ele não é um nada, que ele não é um lixo, que ele não é um estúpido, que ele não é um ignorante, que ele não é um ateu, que ele não é um incrédulo, que ele não é um endemoniado. Eu falo isso porque se não trabalharmos com esse efeito sanduíche, é possível que Satanás jogue tudo isso na cabeça dele, enquanto ele recebe uma correção, uma disciplina, uma repreensão nos processos da vida dele. Então, eu preciso valorizar o que já está bom na vida dele. Eu preciso que Deus me mostre, e eu preciso valorizar e falar para ele. Por quê? Porque todos nós gostamos de que percebam coisas boas em nossa vida. Todos nós gostamos que as pessoas avaliem e valorizem aquilo que já está bom, aquilo que está legal. Se alguém chega e só fala as coisas ruins que é na nossa vida, nós somos tentados a achar que para essa pessoa nós somos nada. Essa pessoa não consegue ver nada de bom na gente. Então é importante e necessário que o começo da história comece com o pão chamado elogio, e aí então eu trago o tema a ser trabalhado e tratado. E como que eu encerro? Para não dar a brecha para o inimigo se utilizar na cabeça dele, na mente dele, e tentar mudar aquilo que Deus está tratando, e mentir para ele, eu preciso terminar com esse outro pão. Mais elogio, mais valorização, mais palavras de afirmação.
O que que isso tende a manifestar? Ele, apesar do baque de ter ouvido coisas que pegou ele no contrapé, apesar de ter ouvido situações que geraram desconforto para ele, ele ainda assim consegue muito claramente perceber que ele não é um nada, que ele não é um lixo, que ele não é uma pessoa a ser jogada de escanteio, mas que ele é amado, que ele é valorizado, que ele tem potencial. Então isso é muito importante. Lembre-se, o pequeno de hoje, amanhã será grande. A lógica da vida é assim: nasce pequeno, fica grande. Esse Rafael, de quase 2 metros de altura, um dia já foi um bebezinho no colo da dona Ângela. Você acredita num negócio desse? É desse jeito. Hoje ele pega a mãe dele no colo, mas teve um dia que ele não conseguia nem andar. Ficou grande. Coisas boas nascem pequenas e ficam grandes, coisas ruins também. Coisas abençoadas nascem pequenas e, uma vez cuidadas, crescem. Só que tem um detalhe: coisa ruim você não precisa cuidar, cresce sozinho. Mato é uma coisa interessante, é um bom exemplo, não é assim? A gente, há um tempo atrás, limpou esse terreno do lado. Eu não fiquei orando para crescer esse mato aí. Cresceu só assim. Agora tem que limpar de novo. Entende o que eu quero dizer? Cresce e fica grande. As coisas ruins, elas crescem de forma natural. As coisas boas precisam de investimento para crescer. Precisam de valorização para crescer. Precisam de efeito sanduíche para crescer. Agora, coisa ruim, em função do pecado, cresce sozinho. Em função do pecado, cresce sozinho. O que eu preciso fazer para não crescer o ruim na minha vida? Cortar, arrancar, extirpar, expulsar, derrubar, destruir, tirar. Isso é uma obra que demanda trabalho, esforço, trampo, suor, lágrimas. Eu já cansei até de falar agora. A obra de supervisão não é fácil. E quando a gente fala de uma visão clara como a nossa, ela demanda um esforço muito grande. Demanda um esforço grande da nossa parte. Mas quanto maior a clareza da visão, mais fácil para mim será para eu perceber o que está ruim. Quanto mais eu conheço o certo, mais fácil será para mim, para que eu possa perceber o erro. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano. Uma célula, a gente está falando do contexto da célula, vamos falar um pouquinho dessa supervisão numa célula. O que constantemente precisa ser supervisionado numa célula? Constantemente precisa ser supervisionado na célula o ambiente da célula. O que é esse ambiente da célula? O ambiente físico de uma célula e o ambiente espiritual de uma célula. O ambiente físico envolve as cadeiras, naquele formato em círculo, as cadeiras de modo que as pessoas consigam sentar sem cair, a luz de modo a facilitar as pessoas de se perceberem, o alimento, né, depois que termina a reunião, para facilitar a comunhão. Esse é o objetivo da alimentação, não é para jantar, não é essa a ideia, mas a ideia é facilitar a comunicação, facilitar os relacionamentos. Eu preciso ver esses aspectos físicos, eu preciso ver como é que está o banheiro, eu preciso ver como é que está o ambiente onde a célula vai acontecer, eu preciso ver se a música que vai ser ministrada, que vai ser cantada, ela é de conhecimento das pessoas. Se não for, eu preciso providenciar papel para elas, então, lerem a canção e cantarem, ou eu preciso projetar isso numa televisão, eu preciso projetar isso no monitor, eu preciso garantir isso é físico. Eu preciso perceber que as músicas, elas não podem ser simplesmente do meu gosto pessoal, mas precisam ser músicas congregacionais, não músicas que são da minha própria inspiração para com Deus nos meus momentos devocionais, mas precisa ser música que é cantada na igreja, é música que faz parte da realidade que nós estamos vivendo, porque senão vai ser uma música estilo apresentação, que as pessoas vão ficar fechadas os seus olhos
e só pensando na letra, e esse não é o nosso objetivo. A gente quer que as músicas, os louvores, eles sejam instrumento de adoração ao nosso Deus, para que todas as pessoas possam adorar. E isso vai acontecer na medida que todas as pessoas souberem essas canções. Então, isso tudo, e muito mais que a gente poderia falar, precisa ser supervisionado constantemente, porque a gente tem uma tendência de não fazer o que precisa ser feito. E aí a gente vai pensando assim, ó, eu não fiz e não deu nada. No primeiro momento, aquilo que a gente tira, o que é bom, parece que fica normal. Até que passa um tempo e a gente começa a perceber que é uma reprodução em série do mal que a gente deixou acontecer. Vou dar um exemplo para você entender. Um dia a gente fala assim, ó, não, eu gostaria que, hoje eu tive uma inspiração, eu quero que o Davi toque violão na célula. Oh, que coisa boa. Aí a pessoa, nossa, Davi, você toca muito bem violão. Gostei desse negócio. Semana que vem, tá? Porque quando você toca, a unção desce, o mover acontece. Nós gostamos desse negócio, queremos que agora você seja o violonista, o violeiro oficial da célula, da nossa célula. Aleluia, glória a Deus. Ele sai para casa motivado e pensa, agora vai, meu ministério vai começar no louvor, valeu a pena investir algumas horas de aula aí para aprender violão, agora vai, aleluia, tá? Aí, sempre que nós nos reunimos, quando a gente pensa em adoração na célula, a gente pensa, Davi tocando. Aí um dia a gente fala em multiplicar. E aí nós temos um problema, porque o Davi não pode ser dividido pelo meio, para tocar em um violão dividido, que vai ficar na célula que vai, bem como na célula que fica. Como que eu preciso lidar com isso? Eu preciso que todos os processos, eu tenho que pensar sempre que aquilo que está sendo feito agora, vai virar padrão para todas as demais células, filhas dessa célula atual. Ah, mas só tem 3, 4 pessoas, não importa, essa é uma célula mãe. E como uma menina que um dia vai ser mulher e vai gerar, assim, uma célula que ainda está jovem, mas ela vai crescer ao ponto da maturidade e vai gerar filhas. E o que ela vai gerar? Todo o processo que eu não analiso, eu não supervisiono, eu não olho com atenção e que eu não me preparo, eu tenho a tendência de gerar frustração futura. Então, para não fazer isso, eu não vou para esse caminho. Eu não vou colocar o Davi, não lá, né, Davi? Pode ser em outros ambientes, ele vai ficar feliz com isso, mas não na célula. Por quê? Porque as células que vão se criar a partir dessa, precisam ter esse mesmo DNA. E você vai perceber que as células que saem a partir de uma célula forte, elas carregam essa essência. Uma célula alegre, você vai na outra célula, aquela alegria continua lá. Uma célula que tem a capacidade de ganhar pessoas, de convidar pessoas sempre novas, sempre pessoas novas, você vai para a célula filha e lá de novo acontece, mais pessoas novas, por quê? Porque um fator de reprodução foi disseminado por meio daquela célula mãe. Então, esse ambiente precisa sempre ser analisado. Outras coisas a serem analisadas no ambiente, a gente analisa aspectos físicos, eu falei de banheiro, o local, a limpeza, o local definido de forma bem clara, talvez a questão da placa lá de fora, mostrando para as pessoas que está passando que ali tem uma célula. Maravilha, isso é importante, mas tem outros fatores que não são meramente físicos, mas que é um ambiente da célula no sentido espiritual, no sentido relacionamento. Essa célula é uma célula que manifesta alegria, amor, fé. São coisas a serem analisadas. Eu preciso sempre supervisionar. Eu preciso ir na célula e perceber, essa célula é uma célula alegre, ou as pessoas estão com cara de não gostei, ou estão com cara de que, quanto que será que está o jogo do Inter? Ou que elas estão com cara do tipo, será que a mulher da novela ficou com outro cara da novela? Se essa sensação que se tem quando se está numa célula, ela está demonstrando publicamente que ela não é uma célula que consegue manifestar alegria. Porque se tem alegria na célula, as pessoas têm prazer, elas gostam de estar ali, elas estão ali 100%, elas estão ali entregues, elas estão ali à disposição de estar ali. Elas não estão ali com a cabeça distante, sonolentas, preocupadas, dispersas, elas estão ali. Eu preciso analisar isso. E uma vez que eu analiso que não está assim, eu preciso buscar em Deus ferramentas que possam gerar essa alegria.
Amor, vamos pensar no amor. As pessoas, elas não se dão bem, elas não se tratam bem. Quando elas falam de forma grosseira. Quando elas falam sempre julgando. Elas falam sempre falando, parece de alguém da célula. Sempre que elas abrem a boca, elas falam de coisa. Porque as pessoas são assim. O mundo está muito mal mesmo. Não tem mais cristãos como era antes. Antes era bom. Mas essa nossa geração de cristãos, sabe aquela coisa assim? Irmãos, nós vamos começar porque alguns irmãos faltaram, mas a gente vai começar mesmo sem eles. Amém, irmãos? Porque nós somos fiéis, ou seja, eles não são fiéis. Nós somos leais, eles não são leais. Essa valorização da crítica de forma pública, ela constrói um ambiente de guerra. As pessoas estão sempre entrincheiradas, sempre atrás de uma trincheira esperando o erro alheio. Peguei o seu erro. Vamos falar dele agora. Peguei o seu, vamos falar dele agora. Esse clima de tensão é terrível numa célula. É terrível numa célula. Então, o que é o oposto disso? É um ambiente de amor. Mesmo que alguém falhe, falhe. Alguém cometa o ato de falhar. Agora ficou melhor porque a declaração vai fale, parece que é fale. Não. Mesmo que alguém fale da falha alheia, a agilidade em cobrir o erro alheio é visível. A agilidade de cobrir com amor as debilidades do ser humano é algo maravilhoso. É algo deflagrado. As pessoas se amam, elas se gostam, elas querem estar juntas, elas se respeitam, elas querem o melhor, elas se alegram com os testemunhos de vitória. Elas choram quando as pessoas pedem oração em função de temas difíceis que estão vivendo. Há um clima de amor no ambiente, há um ambiente amoroso. Eu preciso avaliar isso, sempre tem que avaliar isso. Tem que sempre perceber essas realidades, como que as pessoas se expressam. As pessoas que, no ambiente de amor, as pessoas falam assim: eu amo estar nessa célula. Elas vão dar testemunho, elas falam: eu amo estar nessa célula. Elas vão pedir oração: eu amo estar nessa célula. Elas vão falar de comida: eu amo estar nessa célula. Elas vão falar de alguém: eu amo estar nessa célula. Elas gostam de estar ali, elas têm identificação com a célula. Elas gostam de estar naquele ambiente. Isso é um ambiente de amor. Fé. Como que é um ambiente de fé? As pessoas têm a clara certeza de que Deus pode manifestar milagres. Ela sabe que oração não é apenas um ritual de reza ao final de uma célula. Ela sabe que quando aquelas pessoas se unem em oração, Deus respalda com milagres. Elas testemunham e falam: olha, você pode crer, porque nós temos vivido milagres aqui. Olha, aquela pessoa lá, milagres acontecendo na vida dela. Aquele lá pediu oração a semana passada, nessa semana já aconteceu. Aquele outro faz um mês que está aqui, olha lá, a vida está transformada. Tem testemunhos de testemunhos, testemunhos. Pessoas estão prontas a falar dos testemunhos daquilo que Deus falou, porque é um ambiente de fé. Eles convidam pessoas destruídas e chamam para estar ali, porque eles creem que a pessoa vai ser reabilitada, vai ser restaurada, vai ser curada. Isso é uma célula boa. Eu preciso supervisionar isso. Esse é um DNA de uma célula. Alegria, amor e fé. Obrigado. Eu preciso ver também o funcionamento da célula. Você sabe que nós temos isso não é uma coisa rígida ao extremo, que nós temos a obrigatoriedade de fazer exatamente nos tempos e nos detalhes que estão ali, mas nós temos uma lógica de funcionamento que nos ajuda a operar. Em que cada ponto daquela célula é importante. Desde o quebra-gelo é importante, da palavra inicial é importante, da oração para as necessidades é importante, dos Natanaéis é importante, a palavra a ser ministrada e a ser facilitada é importante, as perguntas a serem discutidas é importante, os avisos são importantes, ou seja, tudo é importante, tudo tem espaço dentro da célula. Eu preciso olhar com atenção para isso. Como que isso é feito? E não deve ser uma coisa assim feita de modo... mas vamos ver aqui. E aí prepare a atmosfera. E aí depois prepare a agenda do encontro. Aí depois sugestões para otimizar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Tá? Então está lido aqui a folha. Vamos encerrar em nome de Jesus, amém. Não é uma coisa mecânica, enfadonha, na base simplesmente da leitura. É uma coisa que está impregnada no grupo. As pessoas, elas transpiram essa realidade, fluem entre elas. Fluem entre elas. Hoje é você, amanhã vai ser você, esse tema, depois vai ser ela, depois vai ser ela. Flui.
A célula começa, ela está incorporado nela esse bom funcionamento. As pessoas têm prazer nesse funcionamento. Isso precisa ser supervisionado também. E a visão, obviamente. O que a visão nesse sentido da célula está envolvido? O que é a visão de uma célula? Nós queremos não apenas fazer meros convertidos, nós queremos fazer discípulos. Nós queremos cuidar das pessoas. Nós queremos garantir que as pessoas, uma vez que elas deixem de ser visitantes e passam a ser membros comprometidos da célula, sejam cuidados de fato. E que a gente consiga acompanhar e supervisionar a vida das pessoas, de modo que elas venham a crescer na fé. E que elas possam, na verdade, deixar de ser meras pessoas que recebem de Deus, e que elas também queiram dar, que elas também queiram ministrar na vida de outros. Esse é o alvo. Um discípulo que quer ser como seu mestre, quer ser como seu discipulador. Eu preciso supervisionar esse processo, preciso ver como é que a célula está, eu preciso saber como é que é o IMDA na célula, quantas pessoas já são discipuladas, quantos discipuladores nós temos, quantas pessoas batizadas de fato aqui nós temos, como que está a frequência nos cultos, o quanto que as pessoas estão mergulhadas no dia a dia da igreja, o quanto que as pessoas vivem em função do crescimento do reino de Deus nessa cidade. Isso tudo precisa ser supervisionado, olhado com atenção. Então não é uma passada rápida. Tá bom. Tá acontecendo, irmãos? Beleza? Então beleza, ó, legal. Bom que está acontecendo. Temos aí 22 células, tá legal. Uma célula que não é contemplado esses detalhes aqui de ambiente, funcionamento da visão, ela tende gradativamente a entrar num processo de morte. Ela tende gradativamente a se autodestruir, porque ela perde a alegria, ela perde o amor e ela perde a fé. O funcionamento e a visão tende a garantir a alegria, tende a garantir o amor e tende a garantir a fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Nós continuamos essa aula no nosso próximo encontro, daqui a 2 semanas. Paramos nesse slide e vamos continuar falando agora de supervisão no discipulado. Temos coisas importantes a falar a respeito disso. Mas como já deu o nosso horário, vamos encerrar. Peço que você fique de pé, nós vamos orar nesse momento. Glória a Deus, eu agradeço muito pela sua presença, sua participação. A Dai anotou o seu nome, fiquem tranquilos em relação a isso. E eu quero estimular você a participar sempre da nossa escola ministerial, esse tempo que nós temos para poder crescer no conhecimento da palavra e na vida do Espírito. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida preciosa de cada um dos meus irmãos. Te agradeço por esse tema, Pai, esse tema que nos confronta, esse tema, Senhor Deus, que é um tema que nós reconhecemos que é uma grande necessidade em nosso meio. Nós precisamos crescer nessa habilidade em supervisionar. Nós precisamos do Senhor para nos capacitar nisso. Precisamos ser atentos em cada um desses pontos que nós ministramos essa noite. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ter vitória nisso, que nós possamos ver mais resultados, que nós possamos ser pautados pela excelência do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós somos muito alegres, felizes, estamos muito contentes com tudo que o Senhor já fez até o dia de hoje. Nós somos muito felizes porque esse ano é o ano da excelência. Nós como igreja temos vivido coisas lindas em Ti, mas nós temos uma inquietação em nosso coração, porque nós sabemos que existe mais, e nós queremos mais. Nós não nos conformamos, nós somos gratos, mas nós não nos conformamos com aquilo que nós já alcançamos, porque nós sabemos que existe muito mais para a nossa vida, e nós corremos atrás disso, perseguimos com obstinação isso, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs aqui, que eles possam ter uma noite de sono tranquila, que possa, Senhor Deus, restaurar suas forças, e que tenhamos todos um restante de semana abençoado. Que as nossas células, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, poderosa as nossas células, que nessa quarta-feira, amanhã à noite, que nós possamos, Pai, no nome de Jesus, ser ministrados poderosamente pelo Teu Espírito Santo, e que nossos discipulados ao longo da semana também possam ser tremendos em Ti, em nome de Jesus, Papai. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.